O que é aquele frame? É ir para o judiciário, brigar para o judiciário me dar uma solução. Né? Isso é um frame. E no Brasil é um frame vencedor, né? Todo mundo quer brigar na justiça e a gente ensina nas faculdades de direito vocês a brigarem na justiça, né? A litigarem. É o que a gente ensina para vocês. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está mudando o frame, né? Aquilo que a gente viu no vídeo da aula passada, do William Ury, falando que uma das funções é reframe, né? Mudar o frame. E hoje, gente, quando vocês forem assistir o filme, vocês vão ver que tanto a Erin Brockovich, ela vai tanto mudar os drives dela, como ela vai mudar os frames dela. Entendeu, pessoal? É isso que eu quero mostrar para vocês, que a gente pode mudar nossos drives e nossos frames a partir de uma decisão nossa de melhorar a nossa vida, de dar um outro encaminhamento, de quebrar essas realidades pré-estabelecidas. Entenderam, gente? Nós estamos aqui nessa disciplina para quebrar o frame, né? O frame da litigância, o único frame que teoricamente se ensina na faculdade de Direito, né? Tá? Então vamos lá. Agora eu vou avançar aqui, tá, pessoal? Eu vou começar a fazer algumas coisas aqui, falar algumas coisas, né? Em termos de conteúdo psicanalítico, que assim, se agora ficar muito superficial para vocês não entenderem, mais à frente vai ficar mais claro, tá, pessoal? Então, assim, não entendeu, volta o vídeo, vê de novo. Teve dúvida, fala, tá? Então, assim, pode ficar meio difícil agora, mas tentem refletir sobre isso, qualquer coisa vão ler mais. Então, olha só, quando a gente joga esse assunto, tá, de drives e frames, que não é um tema da psicanálise, tá? A gente joga na psicanálise lacaniana, que seria a psicanálise mais atualizada, né? A que está com as ideias que é da questão da estruturação da pessoa, a gente chega numa coisa que o Lacan chamava de fantasma, tá? O que é o fantasma? Então, lá, o fantasma é um objeto pulsional. O que é isso? É uma resposta do indivíduo, né, a uma força interna, tá? Tem uma força interna que é a força do viver, né, que nos leva a estar aqui, por exemplo, assistindo a aula agora. É a força do viver, que nos impulsiona para a vida, tá? Então, o fantasma, ele impulsiona para a vida, né? Mas esse fantasma vem de onde? Ele vem de uma relação de ausência, né? De uma relação de ausência que a gente vai entender a causa daqui a pouquinho. E que se volta a uma busca de sentido, tá? Por operações de alienação e separação. Então, assim, o que vocês têm que entender? Toda pessoa, tá? Toda pessoa tem esse drive, né? De buscar, de sentir uma ausência, né? De ter um processo de insatisfação existencial. Então, ela busca um sentido para a vida, né? Todos nós estamos aqui buscando nosso sentido, né? E vamos fazer isso, né? A partir, então, esse é o nosso drive e nós vamos fazer isso com operações, né, realizações, aonde nós podemos cair tanto nas alienações, nas neuroses, como nas separações, são os conflitos. Porque uma coisa que a gente tem que refletir aqui, pessoal, e vocês também devem fazer essa reflexão. Muitas vezes um conflito, ele dá sentido à vida, tá? A pessoa não tem sentido. Aí no conflito ela acha um sentido para ela. Ah, eu quero que vocês vejam, olha, vão pensando nisso, eu estou falando para depois vocês olharem o filme, tá? E aí nós vamos ver no filme que, no começo, o conflito dá um sentido à vida da Erin, tá? E as alienações, as neuroses, né? A vida desregrada dela, entendeu? Vários filhos, né? Sem condição. Vão anotando isso. Então, veja, ela criou frames para ela. E aqueles frames deram sentido para ela, né? Ela tinha uma pulsão de vida, satisfação, ela busca de algum jeito dar um sentido na vida dela e ela cai nesses frames. Estão entendendo, gente? Então tentam raciocinar comigo aqui, acompanhar a lógica da coisa, tá? Se você não entendeu,
depois da aula, volte o vídeo, veja com calma, sem pressa. É importante que vocês entendam o funcionamento desse mecanismo psicológico. Aí, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui a inspiração, né, naquela obra do Charles Dickens, né, Um Conto de Natal, ou também conhecida, né, O Conto de Natal é a obra escrita, mas ela é conhecida nos filmes também como O Fantasma de Scrooge. Você já deve ter assistido, né, até com o Jim Carrey. Quem não assistiu, tá? Recomendo agora que no final de semana reassista esse filme para ter mais insight sobre o assunto, tá, gente? Reassista o filme para ter insight sobre o assunto. Tá bom? Então a gente vai começar agora a fazer uma correlação com esse filme para tentar explicar para vocês o papel do fantasma, como ele aparece na vida da gente. Então, olha só, a gente está falando de frames, né? Fantasmas, né? E vamos explicar isso. Ah, eu só não disse por que tem a imagem aqui, né? Por exemplo, olha só. O Scrooge, ele inspirou a criação, esse conto do Charles Dickens, inspirou a criação do Tio Patinhas, né? Então, o Tio Patinhas, ele cria uma neurose, né, de acumulação, né? A gente tem pessoas que são acumuladoras, é até um transtorno, tá? Pessoas que acumulam coisas. E é uma forma de você dar um sentido para a vida, tá? Então, ele tá movendo a sua pulsão, seu objeto pulsional, seu fantasma, para acumulação, tá? Então eu vejo que isso aqui dá um sentido para a vida dele. Aí você vai lidar com uma pessoa acumuladora, você tem que entender para você conseguir resolver o conflito de uma maneira mais inteligente, né? Porque tem um fundamento ali, tá? Então só para a gente começar a entender isso. Olha só. Aí a gente passou aqui então pelos três fantasmas, tá? Nessa obra de Charles Dickens, ele conta então a história, né, desse aqui, o Ebenezer Scrooge, que é uma pessoa sovina, né? Ela tem a pulsão, né? Então a vida dela ela é uma pessoa amarga, sovina, né? E o sentido da vida dela é guardar dinheiro, né? E ela mantém uma conflitividade com todas as pessoas, porque ela se prende nisso, né? Então veja, ela tem dentro dela o drive, né? De ser sovina, né? Avarenta. E o frame dela é, então, né, acumular coisas e ela vive em conflito com as pessoas, né, em razão das coisas, tá? Mas aí eu queria explicar para vocês aqui agora, pegando essa ideia, utilizando essa ideia dos fantasmas, tá, do Charles Dickens, para vocês entenderem, né, três concepções sobre o fantasma que são importantes, porque elas dizem respeito ao passado, ao presente e ao futuro. E nessa obra do Charles Dickens, ele trabalha exatamente com essa ideia de presente, passado e futuro. Então você tem um fantasma do passado, um fantasma do presente e um fantasma do futuro, tá? Então assim, gente, se vocês não pegaram a lógica, depois assistam um filme com calma, revisem essa aula para você conseguir interagir. Hoje a gente, nessa aula, está falando muito da gente, tá? Até quando a gente vai ver a Erin Brockovich, a gente tem que olhar pensando na vida da gente, tá? Então, olha só, gente, a fase uterina, aqui já a segunda psicanálise mais clássica, tá? Ela representa o momento do narcisismo primário. O que é isso? É o momento que só existe você com você, né? E há uma plenitude nisso, tá? Então, no útero, o útero seria a concepção do paraíso, tá? E essa é uma concepção que ela é construída juntamente com a construção do seu sistema nervoso. Então, o seu sistema nervoso, ele é desenvolvido num ambiente totalmente único, perfeito e integrado. Então, todos nós temos esse drive, né? Nós nascemos, né, com uma percepção interna de completude do mundo, de um mundo que é totalmente perfeito, não há fome, não há frio, não há demanda, não há necessidade, tudo é suprido, tudo está em equilíbrio. Nós nascemos nesse mundo, né? Talvez o útero seja o frame, né? O útero é o paraíso, é o frame. E nós introjetamos aquele frame de uma maneira de entender na nossa construção, olha, gente, na nossa construção do sistema nervoso. As primeiras percepções do sistema nervoso são de que o mundo é perfeito, equilíbrio, totalmente, né, estável, organizado. Então veja como esse é um fantasma nosso. Isso impacta a gente, não é? Porque a vida não é isso, né? A vida é fome, a vida é frio, a vida é calor, a vida é dor.
né? A vida é tragédia. Então, peraí, mas quando eu cheguei, né? Me falaram que era tudo perfeito, tudo pronto, tudo integrado, né? Eu estava no narcisismo primário, aí de repente, poxa, vem um cara lá e me tira daquele lugar perfeito, único, né? Onde não há frio, fome nem nada, nem demanda, nem necessidade. E de repente eu vou para um outro frame, né? Eu saio daquele frame inicial, mas eu continuo com aqueles valores todos, aqueles drives. E aí eu caio num outro local que é frio. Eu tenho fome, eu tenho dor, tem muita luz, tem barulho, eu não entendo nada daquilo, eu tô totalmente vulnerável, eu tô totalmente sem proteção, né? Ficam me pegando para lá e para cá. E aí vejo, gente. Então olha só. Aí você tem, né, a primeira castração, que é a quebra do narcisismo primário, né? Então quando você nasce, você é expulso do paraíso, né? É a expulsão do paraíso. Então veja como a imagem, né, da questão da expulsão do paraíso, ela tem uma significativa bem interessante na psicanálise, a leitura da psicanálise é bem interessante em relação a isso. E aí a gente continua com os drives. Só que aí, né, continuamos com os drives, mas não temos mais o frame. E aí vamos passar então a vida toda, gente, olha só, na busca desse fantasma, né? Na busca de reconstruir esse paraíso. Ficou o fantasma ali. É o fantasma do passado, né? É o fantasma da integralidade, da unicidade, da completude. Isso vai mover a gente na vida. A gente vai ficar correndo atrás disso, né? Vai ter uma pulsão para ir buscar isso. De alguma maneira tentar atingir essa condição que a gente não tem mais, só que ela não existe mais, né? Porque não vai existir um mundo só seu, só se você for o Pequeno Príncipe e tiver um planetinha. Mesmo assim, o Pequeno Príncipe tinha um planetinha, só que ele ficou enjoado do planetinha e foi dar um giro no mundo, porque a pulsão dele levou ele a buscar outras experiências. Então, mesmo no Pequeno Príncipe, que tinha um planetinha, só para ele teve a necessidade de buscar o mundo, tá? Então, vejo que interessante é essa reflexão e como ela nos traz essa realidade para a gente pensar. Tá? Então, assim, estou indo rápido, mas depois vocês voltam e pensam com calma. Então, olha só, o drive, né? Medo, o que acontece no nascimento? Ó, drive, medo da vida, incompletude, insatisfação, carência, necessidade de conforto, busca de sentido, né? O único frame que tem é a realidade, né? Então, até não existem frames elaborados, né? Não há compreensão de frames ainda, né? Você só tem a realidade, né? A gente até procura aqui, ó, a realidade externa. Apesar de ainda não haver compreensão dos frames, pois ainda existe a linguagem, né? E a assimilação cultural. Então, a pessoa nasceu, ela ainda não tem linguagem, ela não tem assimilação cultural, o único frame que ela tem é a realidade externa, né? Que é um todo desconhecido, que é totalmente diferente do frame anterior, que era o útero materno, que era um frame perfeito, tá? Aí, olha só, aí a gente chega, né, no fantasma do presente. Né? Então a gente saiu do primeiro frame, fomos expulsos do paraíso, caímos no mundo externo, né, onde tem autoridade, onde há fome, e a fome só é suprida quando um outro, que no caso, né, a primeira noção de alteridade é o seio materno, onde o outro tem que estar disponível para suprir a minha demanda alimentar. Então aí surge a alteridade. E a alteridade significa que existe um outro que por vezes faz aquilo que eu não quero. Tá? Então esse outro por vezes me diz não. Esse outro, ele difere daquilo que eu tinha lá no frame original, lá no útero, de ter tudo sempre à mão. E agora, não. Agora eu tenho um outro que eu tenho que chorar, eu tenho que me manifestar para ver se esse outro me atende, né? Para ver se esse outro me alimenta. Então aí já surge, né, gente? Olha aí.
um outro, né, frame, que é a alteridade, que é essa, né, possibilidade de eu não ter o que eu quero porque o outro disse que não vai me dar aquilo. E aí que é a base de um conflito, né? A alteridade é a base do conflito, né? Porque é aquilo que eu quero e não posso ter. Então, olha só, gente, aos 25 anos a gente está com a personalidade estruturada, né? Com todos os mecanismos físicos e mentais em plenitude de manifestação, tá? 25 anos porque o nosso superego, né? O nosso, aqui o córtex pré-frontal, ele demora um pouco mais ainda para amadurecer, então, aos 25 anos é que, teoricamente, ele atinge a maturidade, que é essa parte do cérebro que diz respeito mais a essas capacidades de juízos mais avançados, né, de previsibilidade no tempo das ações, né, de ter uma consciência maior das consequências. Então, esse é um processo que ainda demanda um pouco mais de idade, então, geralmente acontece lá pelos 25 anos de idade, tá? Aí, então, vocês estão em processo de estruturação ainda, né? Mas aos 25 anos, teoricamente, todos estariam, né, num nível de estruturação já, né, com todas as seus mecanismos e drives instalados, tá? Aí, veja só. E daí, pessoal, a gente também vai ter, né, já uma noção dos frames da vida, né, da matrix, né, daquilo que a gente tem, que a gente interage, né, de como interagir com as pessoas, né? Como é que eu faço para interagir? O que eu tenho para interagir? Né, as minhas possibilidades, né, os locais que eu vou para fazer uma interação. Então, né, aonde que eu vou? Ah, pô, né, o cinema. O cinema é um frame, né? Ah, eu vou no cinema, relaxar no final de semana, né? É um frame, né? Estamos sem esse frame agora, mas é um frame. Né? Ah, vou sair para jantar, né? Comer fora, é um frame. Tá, gente? Então, assim, são frames de socialização. São coisas que a gente criou, né, para permitir a nossa vida em sociedade, a nossa interação, e são frames. Então, são scripts, né? São estereótipos. Coisas que a gente faz como se aquilo fosse parte da nossa vida, né? Sem muito questionar se, né? Por que disso, entendeu? Ele tá lá, é uma parte, é uma forma de interação, uma forma de viver. Ah, então esse é o frame, tá bom? Então, essa é a questão do presente. O problema do presente, né, pessoal, sempre que quando você está discutindo o nível dos fantasmas do presente, o fantasma do presente é sempre o dilema da inconsciência, tá? Então, se o primeiro fantasma lá é a expulsão do paraíso, que vai nortear nossas vidas, né, nessa busca incessante por realização, o fantasma do presente é o dilema da inconsciência, né? De nós vivermos a vida no automático, né? De grande parte das pessoas não terem tempo, condições, né? Ou repertório, né? Formação de repertórios capazes de permitir uma reflexão sobre a própria existência, né? Sobre suas próprias necessidades, sobre, né, como dar andamento. Então, por exemplo, às vezes, e isso a gente vai encontrar pela frente, pessoas que vivem, né, o conflito como uma forma de sentido, porque ela não entendeu ainda, né, que esse dilema da inconsciência que ela vive, né, de que o conflito não é a melhor saída para se dar sentido à vida, né, mas o conflito por vezes é o que ela tem na mão, já que ela não tem outros frames para viver, né, as coisas. Então aí você chega no ponto de ter pessoas que se ancoram à existência no conflito, né? Então, por exemplo, a pessoa separa e aí ela não consegue estabelecer um novo relacionamento e ela continua a viver naquele conflito, né? Viver naquele processo, né? Então continua lá a culpar o ex pelas coisas que ela passa, né? Pelas dificuldades que ela tem, né? Poxa, se eu tivesse escolhido outra pessoa para casar, não teria passado por isso, não estaria nessa situação agora, né? Então esse é um frame, né? Escolher um frame lá para dar sentido na vida, tá, pessoal? Então veja, no filme a gente vai passar por essas coisas. E esse dilema da inconsciência é o fantasma do presente. Ele está aí,
né? Agora ele está atuando, né? Por exemplo, ele pode estar atuando na gente agora no frame de você falar, você pode estar se avaliando no seguinte sentido agora, né? Até isso chama mecanismo de resistência. Você pode estar falando, poxa, eu não estou entendendo o sentido dessas coisas, né? As coisas estão muito chatas. Puxa, tá, né? Queria estar fazendo outra coisa. Hoje estou incomodado aqui. Não tá bom hoje. Ai, que aula chata. Isso a gente chama os canais de mecanismo de resistência, tá? Então pode ser que você está passando mecanismo de resistência, né? Que é uma defesa da situação estabelecida, da sua situação estabelecida, né? Então tem uma força muito grande para manter a situação estabelecida. Então esse é o dilema, é o fantasma da inconsciência, né? E o Freud dizia, decifra-me e te devoro, né? Quer dizer, ou você decifra o seu dilema da inconsciência, as suas inconsciências e aquilo que, os seus pontos cegos e aquilo que não deixa você avançar, né? Que te prende em neuroses adaptativas, né? Te prende em conflitos, te prende nessa estrutura que você criou para você conseguir se sentir melhor, né, decorrência do paraíso perdido, né? Ou você decifra isso, né, para tentar sair desse frame, né, gente? Sair desses drives, ir para frente, entendeu? Romper com esses grilhões que não são físicos por vezes, né? Pode ter limitações, sim, materiais, mas a limitação maior ela está nos nossos drives e nos nossos frames. E aí, quando a gente vai olhar um conflito na frente, pessoal, pode ter certeza que vocês vão encontrar drives e frames limitadores, né? De pessoas que estão ali a viver aquele conflito em razão dessa falsa, né, construção do mundo e construção de si, que precisa ser sempre revista, né? Apesar de ser difícil, de ser um processo difícil, e por isso que às vezes a psicanálise assusta muito, né? Você vai lidar com coisas que às vezes você não quer lidar as suas, tá? Vai falar, não, tô bem, né? Não quero lidar com essas coisas, tá? E aí você precisa talvez de um movimento de crise existencial muito grande essas alterações, né? Ou passar por um conflito muito sério para fazer alterações, né? Porque aí vem, né, a quebra daquilo que a gente chama de narcisismo secundário, né? Que é o foco em você, só em você, dentro de um processo de egoísmo, né? Sem conseguir quebrar essa estrutura, sem passar pela castração, que seria uma outra. Se naquele primeiro momento foi o nascimento, né? Que foi o rompimento, nesse momento é você, né? Passar por uma transformação de personalidade, você deixar alguns drives morrerem, né? Abandonar alguns frames e começar outras possibilidades, tá? A gente vai ver muito isso no filme hoje. E aí, gente, a gente chega no fantasma do futuro, que é o fantasma da potestatividade, tá? Que é o fantasma dos seus poderes, né? Os poderes que você tem, né? As decisões que você pode tomar, né? As coisas que você faz agora que impactam lá na frente, né? Abandonar a noção de que não exista um controle sobre as possibilidades do nosso futuro, né? Abandonar essa ideia de sorte. Pode existir sorte? Pode, você pode ganhar na Mega Sena, não, né? Pode acontecer. Mas não vai acontecer para todos, né? A probabilidade é 1 em 50 milhões, se você fizer um jogo de 6 números. Então, né, de 50 milhões de pessoas que jogarem, uma vai acertar. Então a probabilidade é baixa. Agora, isso é contar com a sorte. Contar com a sorte é contar com as probabilidades baixas, né? Agora, quando você usa a sua potestatividade, que são suas potencialidades inatas, aquilo que você tem, as qualidades que você tem, né? As suas, entendeu? Os seus potenciais, você começa então a sair, né, do dilema da inconsciência, né? E você enfrenta, né? Você dirige o seu futuro. Então você usa, você não é, né? Você não fica preso
né, no dilema do presente, do inconsciente do presente, e você entende que você tem potencialidades que podem te jogar para além disso, independente da situação que você esteja. Então, quando vocês forem ver aqui o filme, gente, Erin Brockovich é uma mulher sem formação, tá? Ela não tem formação. E vocês vão ver o giro que ela dá na vida dela, né? Sem ter formação, sem entender nada de direito. Entendeu? Uma questão de escolhas, né? Claro, de um processo de crise, de pressão total, né? Mas vocês vão ver que há a possibilidade, que ela canaliza as potencialidades dela para aquela realização. Só que ela canaliza, ela faz alguma coisa, ela assume o controle da vida dela, né? Isso que a gente chama de potestatividade, que é nada mais do que o poder pessoal de você dar um sentido diferente para sua vida, de você dirigir aquilo. Então, é a escolha de, né, fazer algo diferente do frame. A pessoa que fica lá se segurando num conflito, né, com o ex do passado, tal, cara, ela tem o poder pessoal de sair disso, né, de fazer uma escolha diferente, de romper com esse frame. E aí a gente chega numa coisa que eu sou fã, assim, que é a questão da física quântica, né, dos quadrantes quânticos. Então, quadrantes são probabilidades, né? Então, quadrante, apostei na Mega Sena. Se eu apostei na Mega Sena, eu tenho a possibilidade, 1 em 50 milhões de acertar. Mas eu tenho essa possibilidade, né? Quem não jogou não vai ganhar. Então tem isso também, né? Então o quadrante é sempre isso, gente. O quadrante, a partir do momento que você usa as suas potencialidades para fazer algo, você avança uma casa no tabuleiro. E essa casa que você avançou no tabuleiro, ela te abre novas possibilidades, entendeu? Cada casa que você avança no tabuleiro, no jogo, você ganha novas possibilidades. Mas você precisa avançar essa casa para ganhar novas possibilidades, né? E eu quero que vocês olhem no filme e vejam isso. E se ela não tivesse avançado casa no tabuleiro, ela não teria aberto as outras portas que vieram em seguida. Entenderam, pessoal? Porque você precisa avançar no tabuleiro para dar, entendeu? Você tem que fazer o esforço de avançar uma casa. Se você não fizer esse esforço, você está parado, né? E você não tem aquelas outras possibilidades. Então, você está parado aqui, ó, né? Está parado aqui no tabuleiro, ó. Se você não der o passo, você não tem outras possibilidades. Aí você fala, não, mas se eu der espaço aqui vai ser ruim, porque aí eu estou no risco aqui, né? Da rainha aqui, ó, me eliminar do jogo, né? Se eu der espaço aqui. Ok, então pega aqui, ó, a torre e anda aqui, ó. Coloca aqui. Aqui ninguém vai te atacar. Entenderam? Aqui você vai ter chance, olha. E aqui você abriu outras possibilidades de jogo. Você já mexeu no jogo, né? Ou, por exemplo, se você quiser criar né, obrigar a rainha a se mover, você vai colocar a tua torre aqui, na próxima jogada você coloca o seu peão aqui, ó. Então você abriu possibilidades no tabuleiro. Entendo essa metáfora do xadrez para ver que a nossa vida, ela depende muito dos quadrantes que a gente avança. Então, assim, se vocês ficarem no quadrante, no frame da litigância somente, né, vocês vão ter um limite para isso. Vão trabalhar dentro daquele limite. Né? Agora, se você avança, começa a buscar outras possibilidades, você vai abrindo, né, as probabilidades de alcançar novos quadrantes, novos espaços, novas realidades. E é isso que a gente quer aqui. Né? Para vocês e para mim, a gente, entendeu? Eu quero que a gente abra o tabuleiro nosso, que a gente crie novos quadrantes, que a gente crie oportunidades, que a gente crie espaços novos, que a gente saia do frame, que a gente não fique amarrado no frame. Então é isso que a gente tem que fazer, que é vencer esse fantasma do futuro, né? Porque o fantasma do futuro diz, olha, você não controla o futuro, né? Vai no teu passinho aí, né? Deixa que a coisa, se tiver que vir, virar. Se a gente ficar nisso, tiver que vir virar, né? Vamos ver o que acontece. Você deixa de usar os teus potenciais que você tem agora, gente, agora, para poder estudar mais, para poder ler mais, para poder ter mais experiência, para poder fazer as coisas acontecerem. Vocês não podem se permitir isso, porque agora vocês estão com a carga toda de energia.
Você tem que dar esse gás agora, né? Ou você depois vai cair numa situação da Erin Brockovich, né? Que também ela teve que tomar decisões ali, né? Radicais. Ela tinha dificuldades terríveis. Ela tinha 3 filhos. Ela tinha que fazer coisas que ela não conseguia trabalhar direito. E ela precisou correr atrás, né? Claro que ela teve ajuda, mas é uma coisa complexa. E aí, gente, olha, é muita informação, tá? Recomendo que vocês voltem, leiam com calma tudo que eu falei até agora, reflitam sobre isso. Essa é uma aula para falar da gente, é uma aula reflexiva, pessoal, tá? É uma aula reflexiva. Então não é um filme para a gente sentar aqui e assistir o filme, que legal, eu comi pipoca, assisti o filme e tá bom. É para a gente refletir sobre essas coisas. E aí, gente, tem uma peça que ela foi escrita depois da Segunda Guerra Mundial, que ela chama A Espera de Godot, tá? É uma peça de teatro, uma tragicomédia, e foi a peça que iniciou o teatro do absurdo, tá? Por que é o teatro do absurdo? Porque ele traz situações que não tem desfecho, tá? Ele cria apenas uma situação que te deixa incomodado, incomodada com a situação, mas ela não te dá um desfecho, porque a ideia não é dar um desfecho, né? É criar uma história que ela é absurda porque ela não tem fim, né? Então você vai no teatro e você não vê um começo, um meio, um fim, você vê um começo e um meio. E você sai de lá incomodado, porque a peça traz essa ideia, né? A espera de Godot. Godot é alguém que nunca vem, tá? Então essa peça foi criada depois da Segunda Guerra Mundial pelo Samuel Beckett, tá? Essa peça, depois que ele criou essa peça, ele ficou famoso. E essa peça, ela traz a ideia de 2 pessoas que estão sentadas à beira da estrada, tá? À beira do caminho, e elas estão aguardando a vinda de Godot, né? Godot é alguém ou algo, e na peça não está claro isso, se é alguém ou se é algo, ou se é Deus, e essas pessoas estão ali esperando, né? Porque elas acham que com a chegada de Godot, né, elas vão poder ir para um lugar melhor. Só que elas nunca vão. Elas estão sempre ali esperando. E todo dia, né, elas recebem a informação com uma desculpa, né? Olha, Godot não pôde vir hoje porque estava ocupado. Então, todo dia, elas criam uma justificativa por estarem ali, paradas, né, prostradas. E elas não avançam, tá? Elas ficam ali. Elas nunca avançam, tá? Porque elas têm a crença pessoal de que elas têm que aguardar para a coisa acontecer, tá? Então, elas estão com drive. E o frame é a situação que elas estão. Daí, né, pessoal, sempre essa chamada para vocês refletirem sobre isso, né? Quais são os seus fantasmas pessoais, tá? Como é que vocês lidam com esses fantasmas? E como é que vocês podem trabalhar para mudar o frame de vocês, o drive de vocês, na realidade que vocês estão agora. Não importa a realidade que vocês estão agora, né? Cada um tem uma realidade diferente aqui. A questão toda é, como é que eu jogo isso para uma situação melhor?